Hoje no Destrava Lei nós vamos abordar um tema muito delicado e importante para quem está passando por um processo de divórcio. Como lidar com o luto após o fim de um casamento, com ênfase nos aspectos jurídicos que surgem nesse momento. Mesmo em casos onde o divórcio ele é consensual ou é inevitável, o encerramento de um casamento, ele envolve questões que são emocionais e práticas que precisam ser tratadas com atenção, especialmente do ponto de vista legal, para não fazer com que essas coisas se confundam e fiquem no meio do caminho. Porque o divórcio, além de uma ruptura afetiva, ele representa uma série de decisões jurídicas que afetam diretamente o futuro dessas partes envolvidas, principalmente quando há filhos e bens em comum. Vamos então analisar as fases desse luto e destacar como cada uma delas pode ter influências nas decisões jurídicas que precisam ser tomadas. A primeira fase é a negação. No início pode ser muito difícil aceitar que o casamento chegou ao fim e é nesse estágio que algumas pessoas evitam dar andamento ao processo de divórcio por questões emocionais. Juridicamente, é isso que pode atrasar a divisão de bens, a formalização da guarda dos filhos e até mesmo a partilha de responsabilidades financeiras. E é importante a gente entender que o processo precisa avançar e um bom advogado com um olhar diferenciado pode te ajudar a lidar com essas dificuldades. A segunda fase é a raiva e é uma das fases onde as emoções podem estar mais intensas e latentes, o que frequentemente leva a conflitos sobre guarda dos filhos, pensão alimentícia e divisão de bens, por exemplo. Legalmente é essencial manter a calma e seguir as orientações de um advogado para que essas emoções não prejudiquem o andamento do processo. Conflitos em audiências e em reuniões podem tornar o divórcio ainda mais complicado e demorado. A terceira fase é a negociação e durante essa fase pode haver aquelas tentativas de renegociar termos, especialmente no que diz respeito à divisão de bens e acordos, sobre filhos. Aqui o papel do advogado é fundamentalmente para garantir que os acordos sejam justos e que os interesses das partes, principalmente dos filhos, sejam resguardados. Essa etapa exige muito diálogo e postura objetiva para que as negociações elas avancem de uma forma eficiente. A próxima fase é a depressão. Embora seja uma fase emocionalmente mais complicada, o processo de divórcio costuma ser finalizado aqui. Mesmo após o término do processo, é comum que as partes ainda precisem lidar com questões jurídicas como revisões de pensão alimentícia ou ajuste na guarda dos filhos. E do ponto de vista legal, é importante finalizar todas as pendências para evitar problemas futuros. É claro, contar com apoio psicológico pode ajudar a lidar melhor com a fase final desse divórcio. A próxima fase é a aceitação. É um momento em que as partes aceitam finalmente o fim da relação, do casamento, e as questões jurídicas já devem estar resolvidas, como a divisão de bens, como eu falei, pensões e guardas de filhos. E é o marco da conclusão do processo jurídico. Ambas se permitem seguir em frente com as suas vidas de uma forma mais organizada e equilibrada. Agora que a gente já passou dessas fases do luto, vamos falar então dos principais pontos jurídicos que surgem no divórcio e que precisam ser tratados com clareza e objetividade. Primeiro ponto é a divisão de bens. A partilha dos bens, ela depende do regime do casamento adotado. É essencial contar com um advogado especializado para garantir uma divisão justa e equilibrada e transparente, evitando que questões emocionais interfiram nessas negociações. O segundo ponto, a guarda dos filhos. A guarda dos filhos é
um dos pontos mais sensíveis no divórcio. Mesmo com as dificuldades emocionais, é importante que os pais eles priorizem o bem-estar das crianças, que eles busquem acordos que facilitem a convivência e mantenham um ambiente saudável para os filhos. Juridicamente, há diferentes modalidades de guarda, como a compartilhada, a unilateral, e a escolha deve levar em conta o que é melhor para os filhos. Outro ponto é a pensão alimentícia, que pode ser tanto para os filhos quanto para o ex-cônjuge. E é um ponto que pode gerar conflitos. O valor da pensão ele deve ser definido de uma forma que seja justa, levando em consideração as necessidades das crianças e as condições financeiras de quem vai pagar. Um advogado ele pode ajudar você a calcular a pensão de uma forma adequada, evitando futuros desentendimentos. Outro ponto importante é a documentação e os processos. O divórcio ele envolve uma série de documentos e processos que precisam ser devidamente organizados e finalizados, né? Certidões, contratos, acordos de pensão, de visita. São apenas alguns itens que precisam ser resolvidos juridicamente. E se manter organizado com documentação é fundamental para evitar problemas legais futuros. Então, concluindo, o fim de um casamento não é apenas uma questão emocional. Ela envolve, na prática, uma série de questões jurídicas que devem ser tratadas com seriedade e atenção. E um bom advogado pode te ajudar a tornar esse processo menos doloroso, garantindo que os direitos de todas as partes sejam preservados e que o divórcio seja concluído de uma maneira justa e eficiente. Se você está passando por uma situação assim ou conhece alguém que está passando, compartilhe esse vídeo e lembre-se, contar com apoio jurídico especializado e psicológico também é essencial para garantir que o processo de divórcio seja mais tranquilo e possível e que você possa reconstruir a sua vida com mais facilidade e amorosidade. Um beijo para vocês e até a próxima.